Boa tarde a todos. A Câmara Municipal tem a satisfação de receber a todos nesse dia. Agradecer a quem está em casa nos acompanhando aqui no plenário, toda a equipe da Prefeitura Municipal, os assessores, e quem em casa está nos acompanhando, muito boa tarde. Declaro aberta a audiência pública da Câmara Municipal de São Carlos para a discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município para exercício 2018, LDO. Gostaria de convidar a integrar a mesa de autoridades dessa audiência pública os senhores Roberto Paulo Valeriani Ignatio, secretário municipal de planejamento. Senhor Carlos Augusto Colucci, chefe de gabinete de planejamento. Também Carlos Nascimento, diretor do departamento de orçamento. Também o Eduardo Andreazzi, diretor de convênios. Agradeço a presença dos vereadores Malabim, Gustavo Pose, Dimitri Cian, Robertinho Mori Roda, Sérgio Rocha, Moisés Lazzarini, também o vereador João Miller. Aproveito a oportunidade de ler o vereador Leandro Guerreiro, também presente. Assessores e demais vereadores, a imprensa, e queria justificar e ler a justificativa encaminhada a essa presidência pelo vereador Oswald Martins de França, que diz: justificativo de ausência, venho pelo presente justificar a minha ausência na audiência referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2018, por motivos profissionais, sendo que meu assessor, Pedro Pereira Lopes Meireles, representará meu mandato. Solicito ainda que o mesmo tenha espaço para apresentar ao secretário minhas indagações e dúvidas, principalmente porque, sem esses esclarecimentos, não tenho segurança em votar o projeto. Na oportunidade, reitero meus protestos de estima e consideração. Vereador Oswald Martins de França. Nós seguimos, então, a lei que estabelece a discussão em audiências da LDO. Teremos a votação, conforme já estipulado por esta Casa. Após hoje a audiência pública, os senhores vereadores têm até o dia 5 de junho, próxima segunda-feira, para apresentar suas emendas à LDO. Teremos depois, até o dia 7/6, o parecer das comissões de legislação, justiça e redação, e de 8 a 14 da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Teremos a votação em primeiro turno da LDO, no dia 19 de junho, às 10 horas, uma sessão extraordinária, e a votação em segundo turno, dia 30 de junho, também às 10 horas da manhã. Convido nesse momento, então, o secretário de Planejamento, o senhor Roberto Paulo Valeriani Ignatio, para que possa usar a palavra. Mas antes, não, pode se usar. Secretário, o senhor fique à vontade, poderá se utilizar dos vídeos, das planilhas e tudo mais. Tá aqui. Beleza. Obrigado. Boa tarde a todos, senhor presidente da Câmara, senhores vereadores. Nós gostaríamos, então, de, rapidamente, passar as informações. Secretário, se me permite. Pois não. Apenas convidar o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da nossa Câmara Municipal, Sim. que ele vai continuar presidindo a sessão, uma vez que eu continuo com a agenda da presidência da Casa. Vereador João Miller, por favor. Gostaria, antes de justificar a ausência do vereador Chico Louco,
que não pôde comparecer em virtude de atendimento em seu consultório. Pois não? Tá, não há dúvida. Mas tá bom, tá bom. Bom, vamos dar sequência, então, à audiência pública que trata sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Usará a palavra por até 10 minutos. Suficiente? 10 minutos? 10 minutos. O secretário municipal de Planejamento. E, na sequência, nós passaremos a palavra a outros membros do governo e abriremos aos senhores vereadores a possibilidade de questionamentos ou considerações por até 3 minutos. E depois, também, aqueles que nos acompanham aqui no plenário poderão participar, se assim desejarem. Muito obrigado, senhor presidente, novamente. Aos senhores vereadores, agradeço as boas-vindas de todos. E vamos passar para as peças orçamentárias, peças de planejamento. Só para recordar, já foi entregue, o programa de metas já foi entregue 31 de março e a audiência pública também. O plano de metas, ele dá planos físicos. Igor, Pois não? é o seguinte, para que o som saia perfeito, para quem está nos acompanhando pela TV, nós precisamos que você fale o mais próximo possível do microfone. Pois não. Então, o programa de metas, ele fixa dados físicos que todas as secretarias da Prefeitura estabeleceram para o ano seguinte, para o ano de 2017 para 2020. Depois, nós temos hoje o projeto de lei apresentado aos senhores vereadores, das diretrizes orçamentárias. Ela vai dar, então, diretrizes para... Secretário, só um minutinho, nós vamos substituir o microfone. É melhor. Porque não vai ter um bom som para quem está nos acompanhando pela TV. Pois não, eu agradeço. Então, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, ele dá, como o próprio nome diz, diretrizes para o orçamento que será feito na sequência, né? O orçamento anual de 2018. A lei de diretrizes orçamentárias, hoje apresentada aqui na audiência, ela estabelece, então, as diretrizes para a lei orçamentária que sequencialmente será apresentada. Eu gostaria de dizer que eu falarei o mais breve possível sobre essa lei e também um aspecto mais importante que não tinha nas leis nos anos anteriores, que é a transferência de recursos para o setor privado. Agora não é mais convênio, é parceria, transferência para o setor privado. E o diretor Bill, ele falará sobre isso. E nós temos também anexa à lei as metas fiscais, que estão anexas a esse projeto de lei. E também existe a relação de obras, que a própria legislação nos pede. Qualquer dúvida, o nosso chefe de gabinete, o Colucci, ele tem todas as informações detalhadas das obras que estão em andamento, e principalmente uma diferença que tem entre a elaboração desse projeto de lei e hoje, muitas coisas aconteceram. Então, ele tem a atualização dessa tramitação dos processos. Bem, ela segue esse projeto de lei dos anos anteriores. As modificações mais, vamos dizer, expressivas, são aquelas das emendas de parlamentares, que nós já discutimos quando da entrega com o senhor presidente, que é um pouco maior do que 7 milhões de reais no ano seguinte, 2018, para os senhores vereadores, conforme determina a lei federal. As regras do marco regulatório, é a primeira vez que aparece na LDO, que será explanada pelo Bill, como eu já falei. E os anexos, nós temos aí os dois outros assessores à disposição dos senhores para esclarecimentos. Eu gostaria apenas de falar sobre 2 itens. O primeiro item dessa lei, que eu gostaria de comentar, é sobre as mudanças que deverão ser feitas, ou melhor, não as mudanças, mas as tarefas que nós vamos desempenhar antes da lei da LOA, da lei do orçamento anual.
Porque, conforme o artigo 23, que foi observado muito bem pelo senhor presidente, agora na antessala, o Poder Executivo encaminhará em tempo hábil, e esse tempo hábil é até 30 de setembro, modificações na legislação tributária que se fizerem necessárias para o equilíbrio das contas públicas. Uma delas é sobre a contribuição de iluminação pública, que acredito que nas próximas 2 semanas já estarão para apreciação dos senhores vereadores. Esta contribuição de iluminação pública é muito importante, porque hoje nós temos uma relação com a CPFL juridicamente instável por estar sob liminar, né? Então, com a contribuição de iluminação pública, nós teremos um acréscimo de aproximadamente, o que eu posso dizer, só em termos ainda preliminares, de 900 a 1 milhão por mês. E as despesas não passarão de 600 a 600 e poucos milhões. As despesas serão aquelas referentes ao custo da energia elétrica e a operação e manutenção que sairá da CPFL e irá para a Prefeitura, onde existirá uma licitação e as empresas se elas vão se capacitar para tanto. E para que essa lei, para que essa contribuição seja aprovada, existem alguns passos. Um deles é um projeto de viabilidade junto à CPFL e um projeto de cadastramento do parque de iluminação. Isso tudo que eu estou falando não estará no nosso projeto de lei pedindo a criação da ficha orçamentária e também pedindo uma suplementação de 200 mil, não é isso, Carlos? Que é o que eu preciso para iniciar esse processo. Infelizmente, o orçamento deixado para esse ano não contemplou nem a ficha e nem um tostão para projetos e consultoria. Assessoria, nós não temos nenhum assessor, temos apenas os diretores e não tem assessor. Então, nós temos que nos socorrer, como toda a prefeitura, de consultoria externa. Para tanto, a gente está enviando aos senhores vereadores esse pedido de suplementação, como eu disse, até o dia 30 de setembro, para que a gente consiga um aumento de arrecadação e que nós consigamos que a Prefeitura fique dentro das normas federais referentes à CIP, porque hoje já existem prefeituras que têm há mais de 12 anos a CIP funcionando. Aqui, infelizmente, o ano passado, não foi possível, porque houve um questionamento junto ao Ministério Público referente à não comunicação com a ANEEL ou a Anatel. É a ANEEL, né? ANEEL, dois isso, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Infelizmente, isso aconteceu e vamos dizer que dessa vez a gente não deixa que aconteça, né? Não existe nenhum impedimento, nenhuma dificuldade para apreciação desse projeto de lei, que será feito após a consultoria. Porque a gente tem que ter tudo muito bem detalhado, porque se não fizermos, na passagem dos ativos da CPFL para a Prefeitura, pode acontecer problemas jurídicos e administrativos insanáveis. Eu tenho ainda 2 minutos, eu gostaria apenas de terminar dizendo que nós também faremos, através do PEMAT, que está em andamento, o Plano de Modernização da Administração Tributária, nós faremos o levantamento aerofotogramétrico para a melhoria da arrecadação do IPTU. Esse serviço é de longo prazo, demora coisa da ordem de 10 a 12 meses, e só será concluído no meio do ano que vem, ou um pouco antes. Isso também será feito conforme o artigo 23 de alterações de legislação tributária. Bem, voltando aos assuntos que não existiram nas leis de diretrizes orçamentárias anteriores, eu passaria então a palavra ao Bill para que ele explanasse sobre a transferência de recursos para o setor privado. O que normalmente, popularmente, se fala sobre convênios. Pela lei federal nova, agora não é mais convênio, é parceria da Prefeitura com o setor privado. O termo convênio será usado apenas entre os 3 entes federativos, a União, o Estado e os municípios.
Mudou, é uma coisa sem grande importância, mas é bom saber para que daqui para diante é parceria, não é isso, viu? Pois não, você podia então discorrer sobre isso? Muito obrigado. Acho que eu não abusei do seu tempo, né, presidente? Não, tranquilo. Tá? Pode dirigir. Muito obrigado. Eu agradeço a todos. O Bill, assim que você pegar o microfone, se identifique, por favor, para aqueles que estão nos acompanhando, que eu não tenho anotado aqui a tua função na prefeitura, nem seu nome completo. Eduardo Andreas Moreira, diretor de convênios da Secretaria de Gestão e Planejamento da Prefeitura Municipal de São Carlos. Tá? A regulamentação da transferência de recursos para o terceiro setor está passando por uma modificação estrutural muito grande. Na realidade, a cidade de São Carlos está 2 anos e meio atrasada com isso, e eu vou falar um pouco desse histórico antes de dizer por que a gente está assim, discutindo com a LDO o que vai ser feito para o ano que vem. O marco regulatório ele foi, entrou em vigor em janeiro desse ano, dia 1º de janeiro de 2017, mas ele foi publicado em 2014 pela Lei 13.019, depois sofreu modificações em 2015 com a Lei 13.1204. Tá, desde então, os municípios tinham um período para se adequarem a essa legislação, que prevê uma série de modificações na transferência de recursos do poder público para as entidades do terceiro setor. A saber, assim, mais do que as entidades, esse decreto, essa lei, ela obriga as prefeituras a criarem uma série de organismos internos para poder controlar e permitir que o terceiro setor receba esses recursos e que, de forma transparente, isso possa ser fiscalizado e que tenha uma certa efetividade. Não se pode mais fazer convênios de forma aleatória. Essa lei ela veio para regulamentar. Então, rapidamente, só para dizer o que nós fizemos nesse tempo todo aqui, e o que vai estar acontecendo em breve. O decreto que vai regulamentar vai ser publicado agora até o dia 6, na terça-feira da semana que vem, no Diário Oficial. Ele vai entrar em vigor no dia 1/7/2017. Tá? Nos últimos 4 meses foram realizadas reuniões, cursos, visitas às outras cidades que estão tentando também regulamentar. Nem todas as cidades conseguiram fazer isso. Na realidade, uma minoria. Paralelamente, nós fizemos aqui em São Carlos reuniões temáticas com entidades do terceiro setor, os conselhos e secretários de governo, explicando o que essa nova lei modifica. Tá? Também tivemos um bom apoio do Tribunal de Contas do Estado para tirar dúvidas, mas o próprio Tribunal de Contas tem uma série de dúvidas sobre essa implantação. Para vocês terem uma ideia, o decreto é extremamente complexo. Ele vai ter 120 artigos, além de modelos de declaração, modelos de plano de trabalho, modelo de prestação de conta, manual para as entidades e as minutas de todo o material que as entidades têm que passar para São Carlos, porque faz parte da previsão desse decreto que o poder público ofereça às entidades condições para um bom trabalho. Tá? Também vai ser está já em fase de andamento uma página na internet para que as entidades possam prestar contas, para que a prefeitura alimente essa página mostrando transparência. Tudo que for transferido e as prestações de contas das entidades terão que ser publicados nessa página da internet em tempo real. E, em breve, isso aí também vai estar no site do Tribunal de Contas e do Sincov. Tá? Além disso, né, a gente vai estar fazendo, a partir da semana que vem, quando o decreto for publicado, uma visita oficial aos vereadores aqui da Câmara Municipal, explicando as modificações do decreto, tirando dúvidas, aproveitar esses 30 dias que nós temos até a entrada em vigor, para poder ajudar os vereadores, que a gente sabe da ligação que os vereadores têm com as entidades, e é muito importante que todos saibam o que esse novo decreto traz nessa relação. Como o secretário disse, deixa de ser convênio e passa a se chamar parceria. E numa parceria, as duas partes, tanto o poder público como as entidades, têm responsabilidades e também objetivos comuns. Tá? Então, nós vamos estar fazendo isso, também vamos estar visitando os secretários da Prefeitura Municipal de São Carlos, para poder explicar o que cada secretaria vai ter, de fato, que fazer a partir de agora. Só para dizer o porquê que eu estou falando tanto do terceiro setor, porque as emendas parlamentares que já vão constar da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da LDO, assim como as emendas parlamentares,
as linhas principais do que a Prefeitura vai fazer para o terceiro setor vão ter que estar estabelecidas na LDO. Elas não estão ainda. Por que elas não estão? Porque não tem uma lei que regulamente isso, que é o nosso decreto. Então, a partir da publicação do decreto, o nosso setor da Prefeitura vai estar organizando para que as diretrizes não são valores e também não são as entidades, mas são os grandes projetos, as grandes áreas que a Prefeitura vai atuar. E isso vai ser definido também na LDO com a participação dos vereadores. Tá? Estou à disposição, se tiver alguma dúvida, para algum esclarecimento relativo à transferência e à lei, assim como também o setor da Prefeitura Municipal de São Carlos. Tá? Muito obrigado a todos os vereadores. Qual a sua função lá, Carlos? Tá. Obrigado, Bill. Nós vamos agora pedir para o diretor de planejamento orçamentário, o Carlos Eduardo Dalvani Nascimento. Eu gostaria que ele se dirigisse até a tribuna da Câmara, que vem uma parte mais importante para conhecimento dos senhores vereadores e também da comunidade. Antes eu queria registrar a presença do vereador Rodson Magno, que também acompanha aqui a nossa audiência pública. Eu queria solicitar ao senhor que fizesse a exposição sobre as planilhas, que eu acho que são pontos importantes, que pode trazer informações relevantes para os vereadores e também para aqueles que estão nos acompanhando nesse momento pela TV e a imprensa que nos acompanha. Então, nós temos aqui algumas planilhas que são anexadas, anexos que acompanham, na verdade, o projeto. Temos o corpo do projeto, o texto e alguns anexos. Eu gostaria que você abordasse esses pontos, por exemplo, a questão da previsão de arrecadação para o exercício de 2018. Bom, a questão da arrecadação para o exercício de 2018, inclusive você tem também a previsão para os próximos 2 exercícios, né? Ela tem como base acompanhamento da arrecadação desse ano, né? Até o momento que a gente estava elaborando a LDO, que é basicamente até o mês de abril. E considerando aí as questões de crescimento do PIB, de inflação que a gente já tem prevista para o ano que vem pelo Banco Central. Então, essas são as bases que a gente usa para poder imaginar quanto que vai ser a arrecadação no próximo ano. Então, são essas 2 bases. Crescimento do PIB, que não deve ser muito, e a inflação, que agora depende de como que vai ser agora as questões econômicas, né, que a gente está vivendo, mas provavelmente também vai ser baixa e por isso reflete um crescimento menor do que o comum até para o município de São Carlos. A expectativa é de 737 milhões. Isso. Essa Esse ano licitação direta e indireta. Exatamente, do município de São Carlos. Para esse ano é uma coisa que varia entre 690, 700, então não é um crescimento... A gente já o município de São Carlos já cresceu com arrecadação de cerca de 10, 9, 8% alguns anos. Nos últimos anos a gente tem sofrido um pouco mais por conta da própria crise econômica. Né? Certo. Bom, em relação às emendas parlamentares, o valor reservado foi de R$ 7.097.500. O pedido de autorização antecipada para remanejamento de 10%. É isso, né? Então, são esses pontos que muitas vezes a gente tem mais interesse em ter conhecimento. E eu tenho aqui, antes de passar para os vereadores, eu queria te agradecer, acho que ficou claro para nós que vai ser usado a inflação e também o crescimento do PIB para você planejar a arrecadação do ano seguinte com base naquilo que está sendo previsto para esse ano. Né? No caso das emendas, o valor que foi atualizado em relação ao IPCA dos meses anteriores ao que a gente tinha apresentado na LDO anterior. Que é basicamente o que a gente tem feito nesses últimos anos. Né? A gente tem atualizado ele conforme. Claro que os vereadores podem alterar, né? Porque é próprio da Câmara fazer as alterações necessárias. Agora, também é obrigação dos senhores comunicar à Câmara as obras que estão em andamento. E aí acho que eu poderia o Carlos também falar sobre essa questão, porque o Aswhite deixou aqui um documento justificando a sua ausência, mas também deixou aqui um questionamento sobre as obras.
Então, se você pudesse, numa passada rápida, nominá-las, né, com valores, seria interessante para os vereadores conhecerem. Agradeço, senhor presidente. A questão das obras apontadas pelo vereador Azuaite são relações às obras que ou estão em processo de licitação ou foram paralisadas. Então, nós apontamos para algumas obras aqui, que foram apontadas também pelo vereador Azuaite, que estavam sem os dados por um motivo justificável, pelo fato de elas estarem em andamento antes do envio do projeto, que serão apresentadas com os dados atualizados a posteriori. Por enquanto, em relação à obra do CEMEI Vicente Paulo Rocha Kep, a tomada de preços ela é a 1316, ela não prosperou. A Secretaria de Obras está fazendo a atualização de planilhas. Em relação à CEMEI Cônego Manuel Tobias, as propostas serão abertas em 19 de junho. É a tomada de preço 0417. Em relação à acessibilidade da CEMEI José Marrara, tomada de preços 0417 em andamento. Adequação de alojamento para EMEB no Jardim Araucária, isso chegou hoje na licitação, ainda não há reserva, serão 20 dias para que seja colocado em andamento. A Unidade de Saúde da Família do Jardim Zavaglia, o Tribunal de Contas do Estado não concordou com a retomada das obras. Então, ainda tem essa decisão que está sendo tomada, se pode retomar ou não. Elevador da UPA da cidade de Araci, a ordem de serviços foi expedida em 19 de maio. É o convite de preço 0117. Venceu uma empresa chamada Belsan. O recap do Parque do Bicão, tomada de preços número 0117, o contrato chegou no dia 19 de maio no jurídico da Prefeitura, está na divisão de expediente, no caso da nossa secretaria, para assinatura. Tá? Aqui está como recap. No projeto, há uma revitalização, porque aqui está como recap. No projeto que nós estamos trabalhando lá, foi feito um projeto pelo Júlio da Proab, porque passou pela minha mão, que realmente é uma revitalização. Tá? Não é recap. Não, pera um pouquinho, vamos ajudar aqui nessa questão. O entorno, as ruas no entorno do Bicão serão recapeadas com um recurso que veio do Ministério do Turismo e serão sinalizados também, próximo de R$500 mil, que foi vencido pela empresa Sólida Pavimentação, Terraplanagem e Pavimentação, que é vinculado ao grupo do Darezo. Essa é uma obra de quase R$500 mil. Tá. E tem... Não tenho aqui. No processo, tá. São as ruas, todas as ruas do entorno. E nós temos também um compromisso do senhor prefeito de revitalização que o pessoal da Proab trabalhou em cima desse projeto, tá ok? Tá? Estão dando continuidade. O Centro de Iniciação ao Esporte, que é o CIE, foi para a contabilidade e para a reserva. Então, está em início de processo licitatório. A recuperação do sistema de dissipador de energia de águas pluviais do Jockey Clube... Carlos, me permite só para ajudar aqui nós vereadores entendermos. Pois não. A questão do CIE resgatou os recursos do governo federal para poder abrir a licitação? Nós conquistamos aquele dinheiro novamente, tinha perdido, que é uma verba do Ministério dos Esportes para fazer lá no... o CIE Jardim Munique. No Munique, um centro integrado esportivo. Isso é algo que foi retomado pelo Ferraz, passou pela mão do planejamento e nós demos continuidade naquilo que o Ferraz solicitou. Porque se está para a licitação, tem que ter dotação para indicar. Então, pode ser que esteja previsto no orçamento, então. Não, tá tudo bem. É a informação que a licitação me passou. Tá.
que está com a contabilidade para a reserva. Posso dar continuidade, presidente? Claro. Recuperação do sistema do Jockey Clube, abertura do envelope prevista para dia 13 de junho, que é a tomada de preços 0317. A pavimentação da Avenida Trabalhador São Carlense, abertura amanhã de 1º de junho. Isso. Exatamente. Reforma e ampliação do Centro de Assistência Social. Temos um problema sério de alagamento lá. Foi feito um pedido especial para ser feito. A Secretaria Municipal de Obras fez um projeto, fez um orçamento, foi autorizado e início de processo licitatório. A USF da cidade de Araci, falta o elevador. Então, a questão do elevador é complementar a essa a conclusão da USF. Nós estamos falando da USF ou da UPA? Elevador. Tá aqui, na verdade é isso, é UPA mesmo. É UPA. É UPA. Elevador da UPA e conclusão da UPA. Perdão. E nós temos aqui a CEMEI Renato Jansen, do Zavaglia. A obra foi cancelada em 2015, que estava aqui, mas nós temos que fazer esse registro dela aqui no projeto. O viaduto para a transposição da via férrea, que é o caso da Praça Itália, está parado em Brasília, no DENIT. O secretário Peronti de Obras fez algumas viagens a Brasília para viabilizar e vai conseguir retomar essa obra. No caso, foram feitos apenas os projetos, os projetos ficaram paralisados e a Secretaria Municipal de Obras vai conseguir retomar isso. É isso que tinha para registrar, senhor presidente. Tudo bem. Então, nós vamos abrir agora a inscrição dos senhores vereadores. É que o Rods tinha pedido um pouquinho antes, depois eu passo para o vereador Gustavo. Nós definimos aqui, pode ir, Rods, pode dirigir, definimos 3 minutos para as considerações ou questionamentos, tá? Eu uso aquele lá. Boa tarde, presidente Miller, que presidia essa sessão, senhor secretário, todos os seus componentes, vereadores, população que nos acompanha, cumprimentar também o secretário da Fazenda. Só para ficar bem esclarecido, para eu entender aqui na minha cabecinha, 2 perguntinhas. A primeira seria a questão do Cadinho. Cadinho que fala que quando a gente... Eu queria saber o seguinte... Desculpe, vereador, o Cadinho é uma das partes são mais de 12 ou 13 itens. Um deles, na verdade, são 13, como se fossem 13 Serasas, para facilitar. E o nome geral é CAUC, C-A-U-C. O Cadinho é um deles. Segundo, infelizmente, o nosso secretário, que está cuidando disso, que é o... Aqui do lado. o Mário. O Mário está com quase todos negativados. Ele me deu a última informação, eu não queria falar com certeza, porque eu conversei com ele há 2 dias atrás, mas com quase todos os itens do CAUC, né, Mário? Quase todos estão em dia. Falta acho que um só ou 2, né? E com isso, secretário, um exemplo, só para os vereadores que eu acho que todos já sabem, por exemplo, a gente ganha uma emenda parlamentar, que nem o Lombardi mandou uma emenda parlamentar para São Carlos. Se o nome da prefeitura estiver, é um tipo de um Serasa, né? Isto. Se tiver esse nome, não recebe emenda parlamentar. Eu queria saber como é que está a situação disso. Se já pode já mandar emenda, se já está pagando, se pode receber, ou se o nome está lá ainda pendente. Está pendente. Está pendente porque... 10 dias. Inclusive, eu tenho uma ambulância lá parada por causa dessa situação. Nós recebemos o CAUC, né, como foi utilizado, ou seja, os 13 Serasas federais, tinham 8 que estavam negativos, não estavam em dia. E o trabalho do secretário Mário está sendo feito, isso não é do dia para a noite, mas, segundo ele, mais 10 dias ele tem os últimos 2 certificados negativados. Aí eu pediria que Vossa Excelência poderia nos comunicar, quando tiver tudo ok, para a gente trazer mais emendas para São Carlos. Aliás, essa sua expectativa, aliás, corretíssima, nós também a temos. Porque essa expectativa é de todos nós, porque nós não podemos receber verba de nenhum outro financiamento federal. Fica complicado.
Outra pergunta para eu entender, o Miller explicou, deu para me entender assim por cima, é a questão que eu fiquei meio preocupado, a questão do recap. Queria que vocês me explicassem. Por que vai ser recapeado só em volta? O Ministério do Turismo, eu não entendi, o Miller estava me explicando, mandou esse dinheiro, só um minutinho, mandou esse dinheiro para o Bicão, para recapear só em torno do Bicão. Por que esse motivo só em torno e não a cidade em todo, pôr no pacote de recap? As informações que eu tenho do Bicão é um projeto que passou pelas nossas mãos, referente à revitalização Do Bicão. daquela área. Todo mundo mandou por fazer parte do ponto turístico, então só pode ser asfaltada só aquela região. E depois eu pediria, por favor, para o senhor mandar para essa casa qual rua serão asfaltadas, a localidade, se tiver, para eu saber, para mim entender melhor como funciona essa situação. Porque depois as populações vão perguntar, por que asfalta lá e outro, para poder explicar para a população como funciona essa questão. Então é um dinheiro do Ministério do Turismo que só pode ser recapeado em volta do Parque do Bicão. De uma área turística. E além do que o prefeito determinou, e os senhores aprovaram aqui, 1.200.000. Isso. 1.200.000. Pela Proab. Pela Proab. E esse dinheiro da revitalização não é da Secretaria de Turismo, é dinheiro da Prefeitura. Sim. Entendi. Sim, dinheiro do orçamento. Então tá bom. Esse Muito obrigado. É fonte 1, né? Fonte 1 da Fonte 1, muito bem. Muito obrigado. O Gustavo Pose. Depois, se mais algum vereador quiser escrever, fica à vontade. Tá? Boa tarde, Miller. Com cumprimento todos os companheiros vereadores, secretário e os seus companheiros, né? Isso. Eu tenho uma preocupação, e são duas numa única região, que é lá na região lá do CDHU, né? Foi falado aqui de um programa de unidade da família, que foi, não no CDHU, que parece que foi... a justiça embargou por algum motivo. Zavaglia. No Zavaglia. E eu queria saber, a do CDHU, como que anda, se está na previsão de vocês, como que, nessa relação não está, né? Não, a do CDHU foi... A do CDHU foi... a do CDHU lá do... No Santa Isabel. Conjunto Habitacional Valdomiro Lobo Sobrinho, perto do SESI. Não tenho conhecimento dessa... Não está nessa relação. Ela havia, vereador Gustavo, ela havia sido parada. Ela parou. E retomado agora. Inclusive eu visitei, estive visitando lá essa semana. Não, então, mas eu quero saber, porque o que me preocupa ali? Me parece que toda vez que retoma, só faz uma pintura de uma parede, aí para, isso já vem se arrastando, e não estou aqui condenando o governo atual, mas isso já vem se arrastando desde o governo Barba, passou o governo da Ottomani, só fez muito pouca coisa lá, e me parece que aquela obra não vai para frente. É um negócio, começou na época do Barba essa obra, e até agora os moradores não sabem. Isso. Então, da família, eu queria saber como que está essa situação, porque é uma obra parada já há muitos anos. Né? Há muitos anos que os moradores lá do conjunto habitacional têm uma perspectiva de ter alguma coisa naquela região. Né? O vereador me permite, o vereador está de parabéns de tocar nesse assunto. É um assunto que realmente está precário, Gustavo. Lá, eu estive lá semana passada, para você ter noção, nobre vereador, já tem gente morando lá dentro. Andarilho já estão fazendo de casa e estão destruindo, senhor secretário, o que tem. O que eles fazem? Estão começando a pegar um martelo e quebrando. Está totalmente deteriorado lá. Tinha um guarda tomando conta de lá, eu lembro que o vereador pediu atenção e agora não tem mais, está virando ponto de moradia das pessoas e vai chegar não, tem uma pessoa, hoje tem uma pessoa cuidando. Vigia tem. Bom, hoje tem. Colocaram, então... Não, mas já tem o... Vigia? Vigia. Bom, então você me perguntou, porque o dia que eu fui não tinha ninguém, me desculpe. Mas foi posteriormente esses casos de que houve realmente furto de material já colocado. Isso, aconteceu. Então me desculpe, porque o dia que eu fui de dia, vereador, não tinha ninguém lá. Pode ser que o moço tinha dado uma saída, mas não tinha constatado a presença de ninguém. Com licença.
A obra consta da lista, sim, presidente. É com outro nome. O bairro está com outro nome, Redenção. O SFCDHU Valdomiro Lobo Sobrinho? Valdomiro Lobo Sobrinho, isso. A empresa contratada é a Crisacom, consta da lista. O vigia é o Paulinho. É o Paulinho, sim, eu conheço. É o Paulinho. Consta aqui com o valor de 479 e de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. Vou corrigir, então eu não sabia que tinha, porque o dia que eu fui eu não a vi. Pode ser que ele estava ali, mas tem uma questão também. A USF da Redenção também está passando por reforma. Será que não está tendo uma confusão aí, não? Lá tem uma placa do governo federal. Isso, 250 isso. mil reais. Inclusive é uma emenda da vereadora Cidinha do Oncológico, do deputado Paulinho da Força, da Redenção. Só para ajudar nesse diálogo, da Redenção, quem pegou foi a Nova Meta, a empresa, no valor de R$ 249.663,97. Essa já está com contrato também, viu? Tá. E uma outra preocupação, que a questão da... Foi falado de pontos de enchente, e eu acredito que não tem nada sobre o conjunto habitacional Valdomiro Lobo Sobrinho, e que na última chuva, aí, 2 sextas-feiras atrás, sofreu muito. E eu falo, e aqui lá é muito, eu falo para vocês, nós temos problemas lá na praça do viaduto lá que vai para o Jesuíno, da Praça Itália, mas ali encheu, o povo para de passar. Espera, vai por outro caminho, mas em especial aqueles moradores lá, eles perderam patrimônio. É carro que foi alagado, foi tomado, e lá precisa de uma atenção especial. Porque eu pedi agora para o secretário Mariel, ele deve estar recebendo por esses dias, a limpeza da boca de lobo para ver se diminui um pouquinho daquele sofrimento. Porque aquilo lá alaga, ou os moradores não chegam nas suas residências, ou se eles estão na residência, eles veem o seu patrimônio sendo tomado por água, principalmente os que moram no térreo ou que têm os seus veículos estacionados lá. Então é uma situação de calamidade para aquelas pessoas que vivem lá, porque elas só têm aquilo, de repente, o carro e a sua casa. E isso está sendo tomado por água. Então, deixa eu só explicar uma coisa para nós que estamos participando dessa audiência pública. Quando manda a LDO para o ano seguinte, a Prefeitura tem que encaminhar a relação das obras que estão em andamento e contratadas. Por isso que essa que o vereador está mencionando não consta aqui na relação. Perfeito. É uma demanda que certamente deverá aparecer no PPA, que é o plano plurianual, ou até para o orçamento seguinte, tá? Por isso que não consta aqui. Né? Perfeitamente. E, continuando o gancho, se o senhor me permitir, vereador, do presidente, o senhor me daria pelo menos 1 minuto e meio, é o seguinte, a parte de drenagem, o vereador tocou em 2 pontos chaves, o do CDHU e da Praça Itália, entre outros. Existe um projeto que estava engavetado nos 2 últimos governos, feito pelo professor Somi. Aliás, foi feita uma audiência na prefeitura. O Somi era professor da USP, e o problema da macrodrenagem. Nós temos 2 problemas graves em São Carlos. Tem a macrodrenagem e a micro. A macrodrenagem é quando os córregos e os rios eles enchem e transbordam. Esse é o pior caso. E tem a microdrenagem que o vereador muito acertadamente falou. Às vezes, uma simples limpeza de boca de lobo, melhoria e aumento de boca de lobo e pequenas galerias resolve o problema. E nessa altura está alagado, mas o córrego não está transbordando. Então está faltando uma ligação entre a micro e macrodrenagem. O estudo do professor Somi é uma área que é minha, mas não da minha secretaria. Desculpe, eu estou invadindo outras secretarias, mas já estou adiantando. Existe um projeto que nós estamos desenvolvendo, eu digo prefeitura, o prefeito está empenhado nisso, do projeto do professor Somi, o projeto para resolver o problema inteiro da drenagem de São Carlos, nós gastaríamos mais de 400 milhões. E não tem esse dinheiro. Mas a prioridade 1 é a construção de 6 barragens ou 5 e melhoria ou aumento em dobro da travessia da água pluvial por baixo da FEPASA, lá entre a Vila Prado e o lado do shopping. E para vocês terem uma ideia, essa travessia tem 30 metros quadrados de seção transversal.
6 metros por 5. É uma loucura. E tem que fazer com o trem andando, né? Não pode parar. Isso é caro. Então, está estimado o valor entre essas duas obras básicas e as 6 barragens, que a barragem atrasaria a chegada da enchente, para não dar problema lá no Mojolinho. Com isso, teríamos que ter no mínimo 80 milhões para tal. Está sendo feito contatos em Brasília, infelizmente ainda não está em termos orçamentários, como falou o presidente, nas próximas legislações orçamentárias, nós iremos incluir isso. E já o prefeito teve em Brasília também no Ministério das Cidades, é que em Brasília você tem a verba, você tem que levar o projeto. Nós precisamos, então, fazer o projeto. Para fazer o projeto, nós não temos verba nenhuma alocada em ficha nenhuma. Então, a nossa ansiedade é de vocês, e sabendo os detalhes técnicos, então, eu fico muito mais ansioso, e eu vou falar uma coisa que não tinha que falar, mas atrapalha até o meu sono. Porque, isso é um problema pessoal, mas eu acredito que de vocês também. O problema de drenagem de São Carlos tem que gastar dinheiro, não adianta, é 400 milhões, mais 80 resolve a prioridade 1, vamos chamar assim. O prefeito está muito empenhado nisso, e ele foi para Brasília já sobre isso umas 2 ou 3 vezes. O problema tem o dinheiro, tem a verba em Brasília, mas do jeito que está a coisa lá, aquilo não sai do dia para a noite. Agora, o que precisa ser feito é o projeto, que nós temos alguns. Nós estamos fazendo um projeto básico justamente para iniciar a coisa da micro e da macro drenagem. E o secretário Mariel está se empenhando muito na micro drenagem. O vereador foi muito feliz em tocar. Vocês podem ver que às vezes tem problema lá no Cristo, ao lado do shopping, o rio está baixo e está inundado em cima. Por quê? Porque não tem ligação. Então ali o Mariel já está fazendo um projeto e vai estar sendo feita uma licitação para fazer essa interligação. Só uma última agora, uma questão técnica. No artigo 25, no inciso 1º, nós temos aqui, no exercício de 2018, fica o Poder Executivo autorizado a, 1, realizar operações de créditos de acordo e nos limites da legislação vigente. O que me chama a atenção aqui, essa autorização seria, vocês poderiam fazer créditos, operações de créditos sem autorização da Câmara? Não, de jeito nenhum. Ah, tá. Aliás, o senhor presidente me permite, na última... Mas é só isso, pode explicar. A sua pergunta é muito importante. Na última, que foi na entrega do PP, do plano de metas, né? Eu também saí do escopo do plano de metas e falei sobre a possibilidade de nós pegarmos dinheiro do BNDES, pegarmos dinheiro de outros órgãos como o Ministério da Cidade, Caixa Econômica, etc. Mas para isso sempre vai ter que ter autorização da Câmara. Vocês não estão dando nenhuma carta branca, né, presidente? Aqui é que poderá ser feito operações de crédito para agora dentro da legislação vigente. E a legislação vigente diz que vocês têm que aprovar. Pode ficar tranquilo. Então tá bom, só isso. Obrigado. Vereador Robertinho Mori, para suas considerações ou questionamentos, até 3 minutos. Quero registrar aqui também a presença do secretário de Fazenda, Mário Antunes, que nos acompanha nesse momento aqui no plenário. Se quiser fazer parte da mesa, fica à vontade. Estão saindo questionamentos, inclusive na área ou na pasta de Vossa Senhoria. Se quiser acompanhar aqui, ficar sentado, de repente pode ajudar aqui. Tá? Registrar a presença também do vereador Lucão Fernandes, que acaba de chegar na audiência pública. Boa tarde, presidente. Boa tarde, secretária, a toda a equipe. É direcionado ao Bill, em relação ao marco regulatório. Você disse que tem 30 dias para ser publicado, é isso? Não, na realidade nós vamos estar publicando agora no dia 6, na terça-feira, e ele vai entrar em vigor no dia 1º de julho. Essa data foi escolhida porque tem alguns convênios, ainda convênios em trâmite, alguns até na Câmara, outros aguardando documentação, assinatura, e se nós publicássemos assim, ele já entrasse em vigor imediatamente, todo esse trabalho estaria prejudicado, e nós estaríamos prejudicando algumas entidades que estão ainda pleiteando ou que estão com os processos em andamento.
E o limite é até, creio que seja 16 de agosto, é isso? É 12 de agosto. 12 de agosto. Você acha que em 42 dias dá para essas entidades estar se adequando? Compromete o andamento dos trabalhos de tantas entidades ou será automaticamente transferido do convênio para essa... Os convênios que estavam em vigor anteriormente, que têm data maior, eles estão valendo. Os que foram firmados nesse ano, eles estão sendo todos para o dia 12 de agosto. 40 a 45 dias é o tempo que o trâmite normal de um processo em que ser aprovado na Câmara, ser publicado, ter toda a formalização até a assinatura do contrato e publicação. Então, eu acho que os 45, 50 dias é suficiente, sim, para assinarem os novos convênios. E as entidades, no caso de entidades que se encerram agora no dia 31 dia 30 de julho, 30 de julho, 31 de julho, que nós temos 12 dias apenas para... O que a gente já vem fazendo há algum tempo é preparando as entidades para deixar... Porque a documentação, que normalmente que as entidades mais têm problema, ela não está modificando muito. A documentação dessas entidades continua praticamente a mesma, o plano de trabalho tem que ser um pouco mais detalhado. A nossa ideia é exatamente isso. Nesse tempo em que a lei não está em vigor, mas já está publicada, está dando uma assessoria para as entidades, explicando tudo o que elas têm que fazer para imediatamente já começar o trâmite. Para que isso seja logo após a validação da lei, a gente já está podendo iniciar o trâmite geral. Complementando, vereador, se me permite, essa lei já é de conhecimento público desde 2014. As entidades que estavam bem organizadas, elas muitas vezes foram lá falar conosco e eles sabiam já o que tinha que fazer. É claro que tem que deixar para a última hora, inclusive nós, né? Todos nós temos ter feito. Mas as entidades organizadas já sabiam de tudo que tinha que ser feito, como tinha que ser feito, desde 2014. Não, mas não sabia. Foi publicado em 2014, mas somente agora. Tanto é que o nosso município não se adequou à lei federal, que é essa administração que está trabalhando nesse sentido. Nós tínhamos 2 anos e meio, a cidade teve 2 anos e meio, nós não fizemos. Sim. Não, eu entendo, é pertinente até comentar o trabalho que vocês estão tendo aí, o empenho, obviamente, mas, assim, não prejudicaria em nada uma entidade, ela teria o tempo para essa tramitação... Sim, sem paralisar os trabalhos. A nossa preocupação sempre foi evitar que qualquer entidade tivesse algum prejuízo, tanto que o decreto municipal que criou esse período provisório tem até questionamento aqui na própria Câmara Municipal de que ele não poderia estar acima de uma lei federal. Mas foi a única saída, inclusive junto com o Tribunal de Contas, que nós encontramos para não desamparar essas entidades. Por quê? Porque pelo rigor da lei, nós estamos desde o dia 1º de janeiro sem condição de fazer convênio. E nós temos um número muito grande de entidades que dependem da Prefeitura exclusivamente. Aproveitando para falar da lei, eu acho que as entidades têm que se preocupar mais com uma outra questão. A Prefeitura tem que ser parceiro, o Poder Público tem que ser parceiro em programas. Então, todos os programas que o município achar interessante, que tiver dentro das políticas de parceria, eles vão ser incentivados. Mas as entidades também têm que se preocupar com a sua autogestão, com a sua própria sobrevivência. Ou seja, a Prefeitura pode ser parceira em programas. Ela não pode ser responsável exclusivamente pela existência da entidade. Alguns trabalhos burocráticos, que é isso que a gente fez todo esse tempo, a gente está tentando ajudar para que a entidade consiga desenvolver os seus trabalhos com os recursos da Prefeitura. Tá, então, a pergunta seria... serão feitos novos trabalhos junto às entidades? Olha, imediatamente, foi bom que o senhor perguntou isso, imediatamente a publicação da lei, nós vamos chamar novamente as entidades, aí só as entidades, para tirar as dúvidas do último curso que nós fizemos sobre plano de trabalho, e já com a relação de documentos e a relação do plano de trabalho, começar a tirar dúvidas. Esse trabalho a gente vai fazer em paralelo com aquele outro que eu falei, que vai ser a conversa com os legisladores e também com o Executivo, para mostrar o que cada secretaria vai ser responsável. Tá. A minha pergunta foi tão somente por conta de um chamamento público. Quando você tem um chamamento público, às vezes retarda aí com 30 dias para inscrições de entidades.
No caso dessas entidades que estão em andamento, ela tem a prioridade ou vai ser aberto esse chamamento público, é óbvio que uma APAI ou uma entidade, mas outras entidades vão estar sendo penalizadas em relação a parar esse trabalho por conta de um chamamento público? Muito bem lembrado. Aí ainda, eu acho que é mais grave. Um chamamento público demora até mais de 45 dias, depois você tem a efetivação. Então, na realidade, quando a gente for fazer chamamento público, eu acredito que em muitos casos demore mais de 100 dias. Mas foi pensado nisso? Foi pensado porque nossa Procuradoria Jurídica, que tem nos acompanhado, tem dado uma força muito grande, das entidades que são casos que hoje estão fazendo parceria, que têm parceria com a Prefeitura, nos casos das assistenciais e das educacionais, nenhuma vai precisar fazer chamamento. Felizmente, nenhuma. Eu tenho apenas, provavelmente, um chamamento para ser feito esse ano. Agora, esse ano aqui nós vamos estar conversando com as entidades e também com a Prefeitura e com os órgãos da Prefeitura, para já definir o que nós vamos fazer para o ano que vem. E tem outra, nós não queremos fazer convênios ou parcerias até o final do ano. A gente quer fazer parcerias a longo prazo para dar uma segurança também para as entidades. Olha, a minha preocupação é o seguinte, não aqui em São Carlos, não acredito, mas pode acontecer. Miller, você acredita que tem a gente comprando CNPJ, buscando CNPJ de entidades que estão quebradas, que estão falidas? Então, isso é muito preocupante, porque às vezes entidades que estão aí sem atividade, o pessoal vai e compra, o CNPJ assume a dívida para ter aqueles 3 anos que determina a lei. Determina a lei. Então, isso é muito preocupante, não por conta de uma entidade, de duas, tá certo? Mas é a forma, às vezes, das pessoas burlarem e tentar, de alguma forma, glosar Não, vereador, eu acho importante essa sua observação. Hoje o poder público não consegue mais fazer uma gestão sem a parceria com entidades do terceiro setor, é impossível. Então, eu conclamo, então, que, em cima dessa observação que o senhor fez, a Prefeitura e a Câmara se unam exatamente para garantir que as entidades que vão receber dinheiro público estejam assim, dentro de todos os parâmetros legais, para que quando elas receberem os recursos, a gente tenha certeza que serão aplicados em prol do município. Satisfeito, obrigado. Tá. O vereador Rodson Magno gostaria de fazer mais um questionamento. Após a fala do vereador Rodson Magno, vou questionar se nós temos no plenário alguém que gostaria de fazer questionamento ou considerações. Muito obrigado, senhor presidente, por mais, eu tinha esquecido. Ô, Bill, essa pergunta vai para você, meu querido. A questão das entidades, estava falando, o Robertinho Mora fez eu lembrar de uma coisa aqui. Será que teria a possibilidade, a demanda de pedidos de emenda parlamentar no meu gabinete, eu acho que todos os vereadores, é muito grande. Será que teria a possibilidade da Secretaria passar aquelas entidades que estão com problema que não pode receber emendas parlamentares por um motivo ou por outro, para a gente saber, para não mandar, para não ter problema, para a pessoa ficar, para a gente já ter uma noção, Bill, o motivo. Porque não pode, ou não foi investido o dinheiro direito, ou não aplicou, enfim, por qualquer outro motivo. Teria jeito o vereador? É possível. É possível. Mas é assim, entidade a conta e aparece algum problema, não necessariamente por causa desse problema, a gente pode pré-julgar que ela vai estar impedida de fazer novos convênios ou de renovar. Tem um site, Bill, para isso? Não, ainda não. Mas as entidades, por exemplo, hoje você pode perguntar de qualquer entidade e a gente vai falar, olha, já apresentou conta, as contas estão avaliadas, não foram avaliadas. Vocês têm tudo a noção de tudo sim, isso. Sim. É só ligar então para você. A gente pode fazer. Mas mesmo assim, eu posso adiantar. Quando as emendas parlamentares, quando elas são de origem, quando elas são destinadas a parcerias, porque as emendas parlamentares elas seguem 2 caminhos. Um é da execução direta e o outro é nas parcerias. Nas parcerias, quando elas chegam no setor, é pedido uma documentação, porque a única diferença é que ela vem de origem parlamentar, mas todo o trâmite burocrático, o plano de trabalho, ela tem que apresentar. O que vai acontecer? Se em determinado momento uma indicação de um vereador chegar lá para uma entidade, e essa entidade tiver com algum problema, vai ter que haver imediatamente uma resposta. Olha, vereador, a entidade que o senhor está enviando está com problema e não pode receber. Ótimo. Tá? Sem pré-julgamento de qualquer questão. Até porque, às vezes, pode ser um problema de documentação. Claro. Está faltando uma documentação assim.
né? Você queria falar alguma coisa? Pode falar. Vereador, deve chegar a essa casa, nos próximos dias, uma resposta a um requerimento com a relação das entidades que receberam essas verbas em 2016. Então, a relação completa deve chegar na sexta-feira ou na próxima segunda-feira, com toda essa relação de o que foi concedido, o que foi cancelado, e foi feito o despacho hoje para o governo. Presidente, eu queria fazer um pedido para o senhor, se fosse possível, verbalmente, que quando chegasse esse requerimento, o senhor passar a presidente dessa casa, para que passasse... Distribuída para todos os vereadores. Todos os vereadores. Tá. Muito obrigado, viu, Bill? Valeu. Antes de passar para o plenário, se existem questionamentos, o vereador Moisés Azarini gostaria de usar a tribuna por até 3 minutos. Boa tarde, vereador Miller, no exercício da presidência dessa atividade. Cumprimento toda a mesa, né, todos os secretários presentes, toda a população, a imprensa. A pergunta que eu quero fazer é de forma bem genérica em relação, a gente sabe que o setor, né, o terceiro setor, as entidades da nossa cidade, seja ela assistenciais ou educacionais, elas sofrem uma dificuldade muito grande em relação ao custeio e à manutenção das suas atividades, levando em consideração até mesmo pelas dificuldades financeiras que o município encontra. E, infelizmente, o próprio município ele não tem condições, como vocês mesmos assumiu, de estar arcando com todos esses serviços que muitas dessas entidades, de forma, muitas vezes, com muita valentia, né, com muita determinação, contribui e colabora para fazer aquilo que muitas vezes era para estar sendo a responsabilidade do próprio município, né? E sabemos que eu tenho tido uma preocupação, eu tenho me debruçado em cima de várias propostas e pedidos de emenda que têm chegado até o meu gabinete, e confesso que fico fazendo e refazendo conta quem eu vou socorrer primeiro, e está difícil chegar numa matemática que eu seja minimamente justo com todos que foram me pedir o pedido de socorro no gabinete, né? Então, sabemos que tem muitas entidades na cidade, a exemplo, eu cito um caso dos que eu fui voluntário, por exemplo, a Acorde, e muitas outras que fazem um trabalho complementar, e muitas das vezes tem dificuldades para estar pagando os funcionários, para estar mantendo os profissionais ali da saúde, para estar mantendo todos os serviços prestados. Então, eu gostaria de saber assim, o que a prefeitura tem feito, principalmente nós recentemente recebemos aqui, né, Miller, a entidade Helena Dorfeld, representado pela pessoa da Malu, e ela fez um apelo, e até ficou uma certa divergência do papel entre o legislativo e o executivo, quem realmente é o culpado por não estar sendo atendida tal entidade ou tal entidade. E, de certa forma, nós realmente nos sentimos, muitas vezes, impotentes em relação a tantos pedidos que nós recebemos, e realmente qual é, né, o plano de trabalho de todas essas entidades, o que historicamente, qual é não sei se vocês podem nos fornecer, por exemplo, um histórico de todas essas entidades, o trabalho que ela tem prestado nos últimos 5 anos, por exemplo, de quanto realmente é o plano de trabalho de cada uma delas, o que realmente vai de emenda parlamentar e o que realmente o Poder Executivo coloca para complementar. Então, é uma dúvida que confesso que eu, e acredito que outros vereadores da casa também, de primeiro mandato, assim como eu, têm tido essa dúvida, essa preocupação, até porque a gente não conhece ainda todas as entidades, e o tempo para conhecer todas elas é muito curto, em pequeno período. Então, o que vocês poderiam nos indicar para nos direcionar de alguma forma a tentar socorrer o máximo que a gente pode com o pouco recurso que nós temos? Vereador, muito boa sua colocação. O que acontece aqui, sem julgamento de mérito, muitas entidades elas são formadas baseado em trabalho benemérito, em trabalho de pessoas aficionadas que se dedicam a ajudar o próximo. Isso sempre funcionou. Hoje está sendo exigido um grau de profissionalização dessas entidades muito maior. Até porque o dinheiro é público e tem que ter transparência. Então, eu coloquei antes, e vou só reforçar, eu acho que essas entidades, independente da área que elas atuem, elas não podem depender exclusivamente
do dinheiro da prefeitura. Vamos imaginar que São Carlos, se eu não estou enganado, Mário, há 5 anos a arrecadação vem caindo. Ela não tem acompanhado. Então, e a demanda social, no momento de crise, está aumentando. Então, a prefeitura tem dificuldade em atender todas as demandas da parceria. Isso sem julgar o mérito do trabalho que elas fazem. Então, é importante que essas entidades, a entidade em si, consiga outros meios de sobrevivência. E que a prefeitura ajude, sim, a prefeitura tem a obrigação de ajudar nos programas. E que esses programas sejam claros. Nós temos entidades que atendem crianças até 3 anos de idade, crianças de 4 a 7 anos, outras entidades que atendem até 14 anos, idosos. Eu acho que, então, tem que haver uma consciência de que a prefeitura não pode atender 100% dessas entidades. E que essas próprias entidades têm que se profissionalizar. Hoje, o novo marco regulatório, não por exigência da prefeitura, e sim por uma exigência da lei federal, toda a contabilidade tem que ser regida pelas normas contábeis. Isso quer dizer o quê? Que as entidades têm que ter um contador. E um contador custa. A entidade precisa de um advogado, porque são questões complexas, isso custa. Então, eu acho que as entidades, nesse momento, a partir do marco regulatório, elas vão ter que se profissionalizar, elas vão ter que arrumar outras formas de financiamento e contar, sim, com o apoio da prefeitura, com o apoio da Câmara de Vereadores, no desenvolvimento dos trabalhos, dos projetos, que sejam projetos específicos, que não se encavalem, que não se acumulem. De repente, nós temos muitas entidades que cuidam de crianças e poucas entidades que cuidam de idosos. O caso do Helena Dornfeld tem um convênio do ano passado em vigor, que está recebendo as parcelas. Esse ano não foi firmado nenhum convênio ainda, mas eles estão recebendo recursos, mas, pelo jeito, de forma insuficiente. E não só recursos para custeio, eles precisam de recursos para adaptação do prédio, por exigência do Ministério Público, que também está atento às condições que essas entidades oferecem no tratamento das crianças, no caso aí da entidade do Helena Dornfeld do idosos. Então, eu acho que, mais do que simplesmente recursos, é preciso uma conscientização da sociedade da importância do terceiro setor e do grau de profissionalismo para poder fazer os trabalhos andarem de forma muito boa. Eu consulto nesse momento se algum cidadão que se encontra acompanhando aqui a audiência pública tem interesse em fazer algum questionamento ou se nós podemos encerrar esta audiência pública. Não havendo nenhuma pessoa interessada, eu quero agradecer aqui a presença do secretário de Planejamento e Gestão do município de São Carlos, dos diretores que acompanham nesse momento. Agradecer também aqui o Mário Antunes, que é o secretário de Fazenda do município, que acompanhou toda a audiência pública. Agradecer os senhores vereadores, assessores que aqui estiveram ou estão ainda. E dizer que agora nós teremos até o dia 6 para que os vereadores apresentem as emendas que acharem necessárias. Caso não, nós temos aí os prazos para os pareceres das comissões e até o final de junho nós estaremos votando esse projeto, que é uma obrigação para que você possa ter o recesso do mês de junho. Então, eu declaro encerrada a sessão e até a próxima, se Deus quiser.